Pessoal, continuando nossa aulinha de racionalização, olha só o tipo de exercício que vai aparecer agora para nós. Ele fala assim, ó, 1 sobre a raiz quadrada de 2 mais raiz de 3. A gente vai fazer agora uma raiz dentro da outra raiz. E ele pede para racionalizar esse cara o máximo que a gente conseguir. Como que a gente vai fazer esse tipo de exercício? Bom, primeira coisa que a gente vai ter que relembrar é que quando a gente tem, por exemplo, a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B é igual a raiz quadrada de A vezes B. Então a gente vai transformar tudo isso numa única raiz, onde a gente pode colocar todo mundo numa única raiz nesse formato, olha. Aqui, se a gente for racionalizar, é como se fosse o A, aqui o B e positivo. Então, eu vou fazer o produto da diferença. Lá do outro lado, ó, eu vou fazer o A menos o B para dar o resultado de A quadrado menos B quadrado. Aí eu consigo tirar essa primeira raiz aqui. E a outra raiz? Deixa ela lá em paz por enquanto. Então, ó, esse cara aqui a gente já tem. A gente vai colocar aqui, ó, a diferença, que é 2 menos raiz de 3. O que eu faço embaixo, eu também faço em cima. E ó, um único detalhe. Como está a raiz aqui, a gente tem que colocar a raiz aqui e tem que colocar a raiz em cima também. Senão não vai dar certo. Agora, ó, tudo isso daqui que a gente tem, dá para a gente transformar numa única raiz. E lá em cima? Ah, lá em cima mantém. Então, ó, passando aqui para baixo, vai ficar a raiz, 1 vezes a raiz é a própria raiz, 2 menos raiz de 3, dividido por uma única raiz aqui embaixo, ó, no denominador. A gente tem que... vai ser 2 mais raiz de 3, abre parênteses, fecha parênteses, vezes 2 menos raiz de 3. Pronto, ó, no denominador está pronto. Agora a gente resolve esse cara aqui. Como que vai ficar? Bom, lá em cima não muda, não tem como mudar. Então vai ficar, opa, faltou parênteses aqui, ó. 2 menos raiz de 3. E embaixo vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, conforme o nosso produto notável aqui. Vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, todo mundo com raiz. Pronto. Agora, ó, esse carinha aqui corta com a raiz e esse cara a gente resolve. Então vai ficar igual a raiz, que em cima a gente não vai mexer, de 2 menos raiz de 3. Senhor, você está colocando parênteses? É, se quiser nem colocar parênteses aqui, não precisa. Aí vai ficar 4 raiz, 4 menos o 3 corta com o quadrado. A raiz de 3 corta com o quadrado. E aí a nossa resposta, ó, olha que bonitinho. 2 menos raiz de 3 sobre 4 menos 3, raiz de 1. E a raiz quadrada de 1 a gente sabe que é o próprio 1. Então não preciso nem colocar lá embaixo. Então a resposta nossa, 2 menos raiz de 3. Essa é a resposta do nosso exercício. Um segundo tipo de exercício é quando ele fala assim, ó. 2 sobre a raiz quadrada, colocar 4, menos 2, raiz de 3. Pessoal, lá na última aula, quando a gente fez transformou de radical duplo para radical simples, a gente jogava o 2 para dentro aqui, ó. Nesse exercício, não vai precisar. Porque olha só, se eu quero racionalizar, na hora que eu elevar ao quadrado esse lado e esse lado, que vai ser o produto da diferença, a raiz vai cortar esse cara com esse cara. Então não precisa jogar o 2 lá para dentro com 2 quadrado. A gente simplesmente racionaliza como o exercício anterior. Então, ó, primeira coisa, coloco parênteses. Aí eu vou fazer o produto da diferença, que vai ser o 4 mais 2 raiz de 3, ó, que é mais, ó. Fecha a raiz de tudo. E lá em cima, no numerador, vai ser a raiz. Nem vou colocar parênteses, ó. 4 mais 2, raiz de 3. Agora, ó, tem esse 2 aqui na frente. Esse 2 a gente deixa indicado, deixa multiplicando fora. Se quiser jogar para dentro, multiplicando todo mundo com 4, também pode, porque daí fica 2 ao quadrado. Mas deixa ele lá quietinho por enquanto. Talvez dê para a gente cortar. Olha só, aqui vai ficar 2 raiz de 4 mais 2 raiz de 3.
Embaixo vai ficar a raiz do quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Porque a gente tem que ali, ó, é o produto da diferença. E agora? Agora vai ficar 2 raiz de 4 mais 2 raiz de 3. E embaixo, 16 menos. Esse cara aqui, ó, vai ficar o quadrado desse. E o quadrado desse corta com a raiz. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes o 3. Opa, dá 4 vezes 3, 12. Então, embaixo vai ficar 2 raiz de 4 mais 2 raiz de 3 sobre, aqui a gente tem que vai ser raiz de 16 menos 4 vezes 3, 12. Então isso aqui vai ser igual a 2 raiz de 4 mais 2 raiz de 3 dividido por raiz de 4. Aí raiz de 4 a gente tem que é 2, então vai ficar igual a 2 raiz de 4 mais 2 raiz de 3 dividido por 2. E ó, como eu falei, o 2 pode cortar com 2. E aí sobra para nós a resposta do nosso exercício, 4 mais 2 raiz de 3. Acabou, professor? Claro que não. A gente não sabe fazer, transformar radicais duplos em radicais simples? Ah, consegue, professor. Então vamos transformar esse cara aqui. Olha só, esse 2 agora sim eu tenho que jogar ele para dentro. Agora sim eu vou colocar ele lá para dentro. Ó. Colocando ele para dentro vai ser como sendo 4. E daí o 4 sai para dar raiz igual a 2. Então aqui ó, vai ser, a gente tem que é raiz de 4 menos raiz de 3 vezes 4, que é raiz de 12. Então esse cara aqui vai ser o raiz de 4 menos o raiz de 12. Pronto. Agora, o que a gente tem que fazer? Bom, esse cara aqui é o A, esse cara aqui é o B, e aí a gente pode, primeiramente, analisar e ver se vai ter quadrado perfeito. A quadrado, 16, menos B, 16 menos 12, 4. Então tem quadrado perfeito. Então a gente pode continuar. Porque esse cara todo aqui, ó, a gente pode colocar que vai ser igual a raizona de A menos raiz, não, primeiro é mais A quadrado menos B dividido por 2. Aí como é menos, coloco o menos no meio. Raiz de A menos, sinalzinho contrário, do A quadrado menos B dividido por 2. E agora? Agora a gente substitui os valores de A e B lá dentro. Continuando aqui, pessoal, vai ficar assim. Ó. Quem que é o A? O A é o 4. Quem que é o B? O B é o 12. Então vai ser igual raiz do nosso 4 menos a raiz quadrada do 4 ao quadrado menos o B, que é 12. Então deixa eu continuar a raiz aqui. Tudo isso dividido pela raiz de 2. Menos, tudo raiz. Então, a raiz de 4, aqui é mais o primeiro, menos raiz de 4 ao quadrado, menos 12. Tudo isso dividido por 2. Agora, ó, vai ser igual a raiz quadrada, 4, mais 16 menos 12, vai ser raiz de 4, dividido por 2. Aqui vai ser menos raiz de 4, mais o que deu de um lado tem que dar do outro. Então, se eu quiser, eu nem preciso fazer. Dividido por 2. Aqui é menos, não pode esquecer. Aí, fazendo essa continha, vai ficar igual a raiz de 4 mais 2 sobre 2, menos a raiz de 4 menos 2 sobre 2. Aí, 4 mais 2, 6. Então, a raiz de 6 sobre 2, menos raiz de 4 menos 2, raiz de 2. Então, 2 sobre 2. Aí aqui a gente pode simplificar.
esse cara aqui vira raiz de 3, menos esse cara a gente pode simplificar, vira 1, raiz de 1. Então, no final das contas, aquela continha nossa, raiz de 3 menos 1. Agora sim, a nossa resposta está certa.